Olá, um bom dia para você que me assiste nessa videoaula. Espero que você, meu caro aluno, esteja bem em sua casa, aproveitando esse tempo de isolamento social da melhor forma possível. Seja assistindo série, seja estudando para o Enem, mas algo que realmente possa lhe edificar. Eu espero que realmente esteja estudando. Mas, enfim, você que me acompanha nessa videoaula, espero que você ache ela proveitosa e possa desenvolver bem o que nós hoje vamos trabalhar, que é a redação. Primeiro de tudo, hoje eu quero começar diferente. Na última aula nós falamos um pouco sobre a conclusão e no final da aula nós consultamos o livrinho dourado. Hoje será a primeira coisa que nós vamos fazer, visto que ele traz uma regra curiosa, a qual nós vamos depender dela para a nossa videoaula. Consultemos o livro. No primeiro parágrafo de tudo, o livro nos propõe o seguinte: o planejamento é a parte fundamental de qualquer e toda escrita. Então, meu caro aluno, você que me assiste aí do outro lado, tenha ciência de que, como o livro nos propõe, a escrita só vai ser agradável, só vai ser interessante se você a planejar. Se você pensar assim, se somente pegar o texto ou um tema e começar a desenvolver, seu texto vai ter tanta lógica quanto um comercial de perfume chique. Se você parar para pensar e assistir os comerciais daqueles perfumes importados, tipo Two and Two, aquele Dolce & Gabbana, enfim, esses que tem um nome difícil e estranho, você vai ver que não tem muita lógica no comercial. Geralmente é uma pessoa que vem num carro, aí dá um cavalo de pau no meio da pista, aí dá um beijo numa menina bonita, enfim. É uma coisa tão sem lógica que termina você sem entender como é que aquilo pode anunciar um perfume. Enfim, da mesma forma, muita gente que pega um texto sem planejar, sem organizar as ideias, vai ter um texto tão lógico quanto isso. Então, hoje nós vamos falar justamente de planejamento do texto, que é a ideia de planejar a redação, não somente a estrutura, mas também as ideias. Como nós sabemos, estamos nesse período e o plano estratégico da nossa Secretaria de Educação no estado da Paraíba propõe semanas com determinados temas transversais que são pertinentes à vida de vocês. E nessa semana, o tema central de tudo é saúde. E o tema da redação que essa semana nós propomos é os efeitos das atividades físicas na saúde de jovens brasileiros. E isso já vai ao encontro de muitas coisas que vocês, caros alunos que estão aí, já estão desenvolvendo. Quem sabe estejam desenvolvendo em sua casa, quem sabe tenham saudade. Pronto. Se formos pensar atividades físicas como caminhar, como jogar aquele futebolzinho de tarde com a galera, a malhação, enfim. Atividades físicas que vão ao encontro da saúde, do bem-estar físico da pessoa. Então, para que você possa escrever um texto bacana nesse tema, hoje nós vamos discutir como organizar as ideias. Primeiro, para que elas tenham uma sequência lógica e você saiba justamente aquilo que vai colocar. É muito comum alunos me procurarem dizendo: professor, eu tinha as coisas todas boas para colocar na minha redação, mas só que na hora que eu peguei o texto, eu tinha a ideia na cabeça, mas não sabia colocar no papel. Ou então, alunos que me perguntam: eu tinha as coisas já pensadas quando eu vi o texto, mas quando eu fui escrever, perdi tudo. Deu aquele branco, tela azul na cabeça, ninguém mais se lembrou de nada, enfim. E é justamente para esses alunos que isso vai servir muito. Se você quiser já daí, pegue papel e caneta, a fim de que você possa me acompanhar nesse termo e possa já fazendo o seu planejamento para, na hora de escrever o seu texto, você já ter tudo organizadinho, de uma forma lógica, direta, a fim de que só precise realmente dar forma ao texto, realmente dar vida. Nesse sentido, pessoal, como já vimos que a regra de ouro para todo texto é planejar, vamos direto ao ponto. A redação, como é um texto dissertativo argumentativo, lembrando para quem não conhece, a redação, por ser dissertativo argumentativo, vai ter que ter a sua opinião
junto de argumentos que a sustentem. Então, meus caros, vocês que me assistem aí, lembrem-se de que a redação precisa ter argumentos sólidos, não somente aquilo que você, quem sabe, acredita, mas tem que ter motivos para que o seu avaliador veja que você pode sustentar aquela sua opinião. Então, primeiro, você vai escrever. Não pode colocar o texto em primeira pessoa. Então esse negócio de eu acho, eu penso, na minha opinião, corta dela. Pelo amor de Deus. E tenta escrever um texto no qual a sua posição esteja ali diluída com os seus argumentos, a fim de que o seu leitor possa compreender o seu lado da moeda e possa desenvolver bem aquilo que você está propondo, certo? Primeiro de tudo, esse esquema pode ser escrito na sua folha de maneira simples. Então, você pode colocar os pontos que vocês estão vendo aqui, mas vai me acompanhando, vai fazendo conforme a gente for desenvolvendo o texto, e aí você vai organizando o seu momento de escrita. Ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, quando eu pego um texto para fazer minha redação, eu preciso saber qual é a minha posição diante daquele tema. Então, você recebeu o tema, você pensa um pouquinho, e diante daquele tema, você, quem sabe, lê os textos base, os textos de apoio, e aí você tem que pensar, eu vou ser favorável ou desfavorável a esse tema? Eu vou apoiar ou defender? O que é que eu acredito em relação a esse tema? Então, se o texto é dissertativo, logo vai ter que ter uma opinião sua. Então, sabendo disso, pessoal, é interessante que você não fique em cima do muro, querendo defender dois lados. Na última videoaula, nós discutimos isso em uma das perguntas dos telespectadores. E essa ideia de dividir o seu texto entre um lado e o outro, e você ficar em cima do muro, não é legal para um texto. Então, escolha um lado para você realmente defender. Porque aí você, sabendo o que você vai fazer, sabendo qual é a sua posição, você vai fazer um texto bacana. Esse primeiro ponto, esse ponto número 1, vai falar diretamente com a parte do texto que a gente comumente chama de introdução. A introdução não é um momento para você discutir coisas, mas somente mostrar esse seu lado. Se você está a favor ou contra, se você está favorável ou não. Enfim, mostrar qual é a sua posição, qual é o seu posicionamento. Entendidos? Então, na sua folhinha à parte, que pode ser um rascunho da sua própria redação, escreve isso. Qual é a minha posição? É favorável? É desfavorável? Enfim, já me entenderam. Deixa bem claro isso, para que na sua introdução você tenha clareza, tenha objetividade. Uma introdução geralmente vai ser de no máximo 3, 4 linhas, então não é interessante que você desenvolva muito na introdução a sua posição. É bom mostrar o seu lado e no desenvolvimento você descreve aquilo com os seus argumentos. Beleza? Vamos seguindo. Agora que já temos clara a nossa posição, já que você descobriu qual é o seu lado, qual é o momento que você vai apoiar, chegamos na hora de falar justamente sobre essa sua posição. O desenvolvimento é a parte mais severa, que dá mais trabalho para o aluno fazer, porque vai depender dele desenvolver o seu posicionamento com os argumentos do texto. Por isso, meus caros, eu coloquei aqui P1, P2 e P3 por causa dos parágrafos. Uma coisa que eu vejo muitos alunos colocando nas redações é aquele parágrafo tijolão, enorme. Exemplo, o aluno escreve aproximadamente 4 linhas de introdução, umas 3 linhas de conclusão e 15, 16, 17 linhas de desenvolvimento. Tudo num parágrafo enorme, assim. E muitas vezes nesse parágrafo gigante, ele não vai ter um domínio para esclarecer tudo o que ele quer dizer. Então, quando nós pensamos nesses momentos de escrita, eu sugiro que você divida o seu desenvolvimento em 2 ou 3 parágrafos, para que você tenha ciência de que em cada parágrafo você está trabalhando um assunto dentro do tema, de modo que tudo aquilo
cada argumento, cada parágrafo sendo um argumento, você vai ter algo direcionado ao seu posicionamento. Então, tudo aqui vai estar articulado. E por que eu coloquei assim, P1, P2 e P3? Por quê? Dentro do mesmo tema, você pode trabalhar alguns assuntos relacionados a ele que sustentem o tema. De que maneira? Supomos que nesse tema você seja a favor do tema, e você vai, quem sabe, falar no primeiro argumento acerca dos benefícios de alguma atividade física. No segundo argumento, você vai tratar acerca dos índices de obesidade. No terceiro argumento, você vai mostrar as perspectivas da sociedade atual quanto a isso. Enfim, você pode trabalhar em vários vieses dentro da situação, contudo que esteja relacionado ao tema. E aqui é quando vem a melhor parte. Esse planejamento serve para quê? Na hora que você estiver escrevendo, não é a hora de você agora desenvolver cada argumento, não. Mas diz mais ou menos o que é que você vai falar. Exemplo. Primeiro argumento. Nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre os benefícios da caminhada. No segundo argumento, eu vou falar sobre as estatísticas de obesidade no Brasil. Então, eu posso inverter. No parágrafo terceiro, eu posso colocar os benefícios de uma atividade física bem desenvolvida. Enfim, e em cada tópico desse, você pode colocar, quem sabe, uma citação que você está lembrando na hora, e quem sabe na hora de escrever o texto vai se esquecer. Pode colocar um dado que você lembra, que viu no jornal, que viu em alguma revista. Pode colocar uma comparação que você queira, uma letra de música, uma menção, uma analogia a alguma coisa. Enfim, aquelas informações mais básicas, mais imediatas, que você vai necessitar mais na frente, mas só que naquela hora você pode ser que esqueça quando for escrever o texto. Então, agora que você está lembrando, escreve. Porque quando for mais tarde, quem sabe, não tem a garantia de você lembrar. Beleza? Estamos entendidos? E agora vem o desfecho. Sabendo que você já tem uma posição, já desenvolveu cada argumento, já colocou cada coisinha dessa que você vai fazer. Então, já sabe as citações que você vai colocar, os dados que você vai colocar, tudo no caso. Cada assunto de cada parágrafo. Você agora precisa fechar. Então, de certa forma, assim que você vê o texto, o tema do texto, você já sabe alguma solução. Mas ela precisa ser moldada. Então, a proposta de intervenção, que é geralmente o que dá desfecho ao texto, vai precisar, como nós vimos na aula passada, responder a esses 4 questionamentos. Quem é que vai fazer? O que é que vai fazer? Como fazer? E para quê? Beleza? Nesse sentido, pessoal, é bom que você já responda aqui de maneira direta. Então, qual é a sua solução? Fazer tal e tal coisa. Então, você já tem o quê? Quem é que vai fazer? Responda aqui. Como é que a pessoa vai fazer? Responda aqui. Para que ela vai fazer aquilo? Responda. Então, esse planejamento é direto. É um planejamento sucinto, objetivo. Ele não é propriamente a redação, mas é como se fosse o esqueleto para ela. Se você não tivesse o seu esqueleto, seu corpo seria uma bola de carne, quem sabe, rolando por aí. É o esqueleto que dá sustentação ao seu corpo. Então, da mesma forma que o esqueleto humano, o animal, serve para sustentar a carne do corpo, esse pequeno plano serve para sustentar justamente a substância do seu texto dissertativo argumentativo. Então, meus caros, você que me acompanha aí, tenta praticar, observa como você vai fazer, orienta seu texto. Isso daqui não é a redação propriamente dita, mas é o guia para que você escreva. Então, sabendo o seu lado, sabendo o que é que você vai colocar no texto, sabendo quem vai fazer a solução, o que vai fazer, como e para quê, você vai ter um guia maravilhoso para organizar suas ideias na hora de colocá-las no papel. E aqui, como vocês veem, eu deixei em alguns tópicos
justamente porque é o que nós, enquanto professores de português, recomendamos. Muitas vezes, quando a gente fala de redação, como é feita a redação, nós dizemos: a redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E muitas vezes o aluno interpreta isso de maneira tão literal que ele vai colocar um parágrafo para introdução, aquele grande parágrafo que eu falei para o desenvolvimento, e um parágrafozinho miudinho para uma conclusão, que geralmente não vai responder tudo isso aqui. Aí o que é que acontece? O aluno fica um pouco perdido. Então, eu sugiro a você, enquanto aluno, quando for escrever o seu texto dissertativo argumentativo, organize ele em mais ou menos 4 a 5 parágrafos, sendo um deles de introdução, os 3 do meio de desenvolvimento. Em cada parágrafo desse você discute um assunto dentro do tema e, no final, o seu último parágrafo, a conclusão. Essa é a maneira mais simples, mais básica, mais infantil, assim no caso, mais maternal de se fazer o texto dissertativo argumentativo. Conforme você for praticando, outras habilidades você vai desenvolvendo. Como na nossa escola nós trabalhamos a ideia do nivelamento nas redações também, você vai perceber que algumas características, como o desenvolvimento da coesão e outras coisinhas mais, vão trabalhar diretamente nessa ideia da prática. É uma coisa que eu vou enfatizar também nessa aula. Praticar. Então, se você está realmente com vontade de escrever um texto bom, quer melhorar suas habilidades de escrita, pratique. Se você não praticar, logo você não vai alcançar um nível bom. É como se fosse, quem sabe, quando você aprende a dirigir ou quer aprender uma coisa nova. Aprender um instrumento musical, aprender a dirigir, aprender até a jogar bola. Se você não praticar, você nunca vai melhorar naquilo. Se você não pratica o instrumento musical que você quer realmente aprender, quer tocar, você nunca vai desenvolver aquilo. Se você que joga bola não treina, não se exercita, não pratica realmente aquele esporte, como é que você quer realmente entrar, quem sabe, na categoria de base de um time famoso? Enfim, se você não pratica, logo, aquilo que você vai fazer vai ser de qualidade pequena, qualidade inferior. Então, pensem nisso. Praticar é importante. Então, pratiquem. Muito, muito, muito. Eu espero que eu esteja sendo claro nesse sentido. Certo? Então, para a gente fechar essa parte da explicação. Para planejar o texto, não é aqui a hora de realmente botar a mão na massa e fazer a redação. Para planejar o texto, eu preciso me questionar algumas coisas. Então, primeiro de tudo, eu tenho que saber qual é o meu posicionamento. Se eu sou contra ou a favor. Se eu vou defender ou apoiar. No segundo momento, eu tenho que falar em cada argumento, em cada parágrafo, o que é que eu quero discutir. Qual é o assunto e se eu tenho alguma citação ou alguma informação, como um dado do IBGE, ou dado do Datafolha, enfim, de alguma pesquisa, alguma coisa que eu quero realmente deixar ali guardado para que na hora de escrever eu esteja com aquela informação na mão. E no final, quando eu for fechar, responder essas 4 perguntinhas para a minha proposta de intervenção. Quem vai fazer aquilo que eu vou propor, o que é que eu vou propor, como é que vai ser feito aquela minha ideia e para que eu vou realmente fazer aquilo. Qual é a finalidade daquele meu projeto, se ele for realmente executado. Então, meus caros, vendo isso, pratiquem, escrevam os seus modelos de redação e aproveitem esse próprio modelo aqui para orientar a sua escrita quando você for fazer a redação dessa semana. Lembrando que vocês vão ter um tempo considerável olhando lá na atividade do Google Classroom. Então, tenham atenção para os horários. Beleza? Estamos entendidos? Então, para que a gente possa fechar, hoje nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores. Que quem sabe sejam também as perguntas que você tem aí na sua casa e muitas vezes por vergonha não quis falar na aula. Vamos lá. A primeira pergunta é da Sandra do Dias Macedo. Olha a Sandra de novo. Ela pergunta: Oi, professor.
essa semana a irmã do primo de uma amiga minha veio doida falar comigo. Estava com medo de ter a sua redação zerada no Enem. Ela quer saber o que anula uma redação do Enem. Então vamos lá. Meninos e meninas que me assistem agora. Há algumas coisas que a gente precisa entender quanto à escrita da redação que podem realmente, como diria a palavra, lhe lascar na prova. Então, para que não haja o risco de você zerar, tenha atenção para essas coisinhas. Primeiro de tudo, tenham consciência de que o seu texto precisa estar dentro da temática solicitada. Se o seu texto desviou do tema, se ele deu aquela velha virada à esquerda no tema e saiu para nunca mais voltar, seu texto vai ser zerado, infelizmente. Outra coisa, se você realmente não tiver um compromisso com a sua coisa, se você realmente não quiser tirar a nota do Enem, deixa sua folha em branco. Então, se você não quiser ser avaliado, deixa a folha em branco. Então, uma das formas de ter seu texto zerado é quando não tem texto na folha. Outra coisa, se o seu texto tiver de 7 linhas para baixo, logo você tem o seu texto zerado. O Enem entende isso como um texto insuficiente. Então, escreve de 8 para frente. Mas, enfim, pensa só comigo. Como é que você, dentro de 8 linhas, vai escrever um texto bacana que mereça uma nota 1000? Então, tenta fazer de maneira séria. Desenvolve o texto. Tenta desenrolar o esquema. Porque aí, suas chances de desenvolver o texto serão muito maiores. Outra coisa que também dá muito trabalho para os alunos do terceiro ano, quando vão fazer, que é justamente a ideia de importar trechos do texto base para o seu texto. O que seria isso? Ah, professor, eu posso tirar um pedaço do texto base para colocar no meu texto? Não! Pelo amor de Deus, não invente fazer isso. Por quê? O texto base está ali para lhe orientar, mas o que conta realmente é o seu argumento. Então, paráfrase, aquelas coisinhas de você, eu vou mudar o texto para que não pareça que é tirado do texto. Não, que a gente vai saber. Então, larga a mão de ser besta. Deixa de ser otário. Faça da sua cabeça. Então, não invente de fazer essa ideia de dar um Ctrl-C, Ctrl-V dentro do texto base, porque dá ruim. Zero texto. Beleza? Tenta procurar informações parecidas na sua cabeça. Quem sabe se tiver um dado, cita a fonte, mas não cita o texto. Nesse caso, pessoal, tenham muito cuidado nesse sentido. Não é para fazer copiar e colar dentro do texto base para o seu texto. Beleza? Isso zero. E para a gente fechar, tem uma coisa que muita gente bateu muito em cima quando, em alguns anos atrás, teve gente alcançando notas excelentes, mas com hino de time no meio do texto e receita de miojo, receita de bolo, enfim. Nós vamos ter aí um negócio que zera automaticamente o seu texto. É que você vai colocar uma parte que não tem nada a ver. Digamos, você está escrevendo o seu texto bem bonitinho, aí do nada dá um ataque esquizofrênico na sua cabeça e você acha que está escrevendo uma receita. Aí você vai lá e coloca 2 xícaras de açúcar, não sei o que. O que é que isso tem a ver com o seu texto? Você está dando uma debochada? Acorda para a vida, maluco. Enfim, nesse sentido, pessoal, tentem escrever o texto de maneira séria. Então não coloquem besteirinhas além da coisa, ou então outros gêneros textuais que não convêm ao texto dissertativo argumentativo. Tenho essa situação voltada justamente para o texto. Então, se colocou uma parte na sua redação que não tem nada a ver com a escrita, zero, viu? Então, estamos entendidos nisso aqui? Valeu, Sandra. Eu estou achando geralmente que isso é dúvida sua, Sandra. E você está culpando a prima do seu amigo e da amiga da sua mãe. Enfim, deixa em off. A próxima pergunta é do Nego do Borel NF. Ele pergunta: fala, professor. Eu queria saber, a gente pode tirar os dados estatísticos dos textos base? É isso que eu acabei de falar. Nesse caso, Nego do Borel, entenda numa situação prática. Se você tira um dado do texto base e não coloca nenhuma outra informação para apoiar aquilo,
ali vai ficar muito na cara que você tirou do texto base. E como eu disse na pergunta anterior, isso zera o texto. Se não zerar, desconta muito no seu texto. Então, meu caro, se você realmente quer fazer alguma citação de algum dado estatístico, pega o dado, coloca a fonte direta do dado, não coloca dizendo segundo o texto que nós acabamos de ler. Não coloca isso, pelo amor de Deus. Coloca o dado direto. Coloca o dado com a fonte dele. Então, se o dado está no IBGE, coloca lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 40 e poucos quantos por cento, enfim. Lá vai. Segundo a pesquisa Datafolha, tal coisa aconteceu com tantas porcentagens, enfim. Coloca a fonte original. Mas também apoie com outras coisas esse argumento, para que não fique tão na cara, tão grosseiro, que você tirou o seu texto da parte base do texto orientador. Então, tenha atenção com isso. Pode, mas com todo o cuidado do mundo. Tenha muito cuidado com isso. Porque por um deslize, é como se você estivesse dançando no fio de uma faca. Então, por alguma besteira, aquele negócio vai ser altamente mortal para a sua redação. Então, tenha cuidado na hora de escrever. Tá ok? E agora nós vamos à nossa última pergunta do dia, certo? Vamos lá. Ao El Gato Córneo. Minha nossa, que nome complexo. O El Gato Córneo pergunta: professor, essa semana eu dei um chute na minha cômoda de tanta raiva que eu tava. Ixi, Maria. Não consigo estudar nem ler nada. É tudo tão chato. Como estudar para o Enem sem se cansar? Bem, o El Gato Córneo, você que está me assistindo aí e está com essas nervosidades, entenda uma coisa. Estudar é um trabalho que realmente cansa, eu não vou negar. Mas só que você pode encontrar vias pelas quais você pode desenvolver uma boa atividade. Então, não é somente fazer aquilo que você vai gostar, mas em alguns momentos você vai ter que fazer alguns pequenos sacrifícios. Então, minha jovem, você que está me assistindo aí, espero que você esteja assistindo, não sei. Mas vocês também que estão me assistindo no geral, se você está cansado de estudar, veja alternativas que possam ser estimulantes para você, olhando seus pontos fortes. Então, se você gosta de ler, leia livros que tenham a ver. Se você gosta de assistir séries, vejam séries que inspirem você a estudar aquele assunto. Se você gosta de filmes, vejam também filmes que lhe inspirem a estudar aquele tema do Enem, seja em qualquer área. Então, tente fazer da sua vida algo mais articulado. Então, não é somente que você vai tirar aquele tempo no dia, 2 horas por dia para estudar aquela coisa. Isso é bom, sim. Mas se você está estudando 2 horas diariamente, mas não tem rendimento, alguma coisa está errada. Você vai precisar desenvolver, quem sabe, técnicas próprias para que aquele momento de estudo seja adequado e prazeroso para você. Aliás, hoje eu ainda vou colocar um vídeo para vocês no qual eu indico alguns livros que podem motivar vocês a estudar para o Enem. Não somente para a disciplina de português ou para a área de linguagens, mas para o geral, todas as áreas. Então eu queria que você acompanhasse os nossos envios e o quanto antes você possa também achar isso motivador. Beleza? Então, sem mais perguntas para hoje, nós vamos encerrando essa aula por aqui. Eu fico feliz de que vocês tenham acompanhado a nossa aula até aqui e, conforme nós formos passando o tempo, tenham a bondade de você compartilhar esse vídeo com seus colegas que realmente estejam precisando de aprender realmente como vai fazer a redação, se ele está nervoso. Então, vamos pegar passo a passo. Essas semanas que eu vou postando para vocês, então, vão ter os passos necessários para que vocês possam escrever uma redação interessante. Essa semana, nós temos esse plano de redação. Converse com seus professores de português, ou se você for de uma escola diferente da minha. Se for o caso, vocês podem também procurar as videoaulas do YouTube mesmo e desenvolver alguma coisa interessante. Se possível, curta esse vídeo, diga o que é que você gostaria que melhorasse e na próxima aula nós nos vemos. Fico feliz de que você tenha assistido até aqui. Tenha um bom dia para vocês. Lembre de fazer a redação que já vai estar no Google Classroom quando esse vídeo for entregue para vocês.
Tá beleza? Então, acho que é isso. Acabou nossa aula. Um bom dia para vocês e tchau!